Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Desde já convido você a se inscrever no nosso canal, também ativar as notificações e compartilhar esse canal com mais alguém, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de nosso canal e principalmente ao conteúdo da Palavra de Deus que nós disponibilizamos aqui. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João. E dessa feita, vamos ler o capítulo 2, versículos de 1 a 2, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Meus queridos, esses dois versículos é a continuação clássica do assunto que o apóstolo João iniciou no capítulo 1, versículos de 8 a 10, onde ele trata acerca do pecado. Nesses dois versículos aqui, nós vemos claramente duas obras de Cristo. A primeira obra é Cristo como advogado, versículo 1. E a segunda obra é Cristo como propiciador, versículo 2. Além dessas duas coisas, nós vemos outras duas coisas. Primeiro, o fracasso do ser humano em pecar. E segundo, o levantar de Deus, lhe perdoando e dando uma nova oportunidade por meio de Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta exposição é a expressão do apóstolo João em tratar os seus leitores, ou seja, a igreja pela qual ele está escrevendo. Versículo 1, a parte A, João introduz o versículo 2 dizendo: Meus filhinhos. Essa expressão é usada constantemente na carta com objetivos específicos do apóstolo João. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 18, que ele usa essa expressão para alertar os seus leitores quanto à manifestação do anticristo. No capítulo 2, versículo 28, ele usa essa expressão para exortar os seus leitores a permanecerem firmes em Cristo e ter confiança quando Cristo se manifestar. No capítulo 3, versículo de número 7, ele usa essa mesma expressão para exortar os irmãos a não se enganarem com os falsos ensinamentos. No capítulo 3, versículo 18, ele usa essa mesma expressão para explicar ou exortar os seus leitores
quanto ao verdadeiro amor. No capítulo 4, versículo 4, ele usa essa expressão para exortar aos seus leitores e lhes informar de que eles teriam capacidade de vencer os falsos mestres e, na verdade, já estavam vencendo. No capítulo 5, versículo 21, quando ele encerra a sua carta, ele exorta os seus leitores a adorar unicamente a Deus, guardando-se dos ídolos. E aqui, no capítulo 2, versículo 1, ele usa essa mesma expressão para dizer e exortar os seus leitores quanto à prática do pecado, no qual eles poderiam vencer. E ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar justamente essa evocação do apóstolo João, quando ele diz: para que não pequeis. E então, nós temos na Bíblia a receita contra o pecado. E gostaríamos de destacar 3 maneiras pela qual devemos vencer o pecado. Em primeiro lugar, podemos vencer o pecado se nós olharmos para Jesus. Em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículos 1 e 2, o escritor aos Hebreus nos exorta dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, podemos vencer este pecado que diuturnamente nos rodeia de perto, que diuturnamente tenta nos atacar, com essa prática, olhando para Jesus, que é aquele que pode nos perdoar os pecados e nos livrar do mesmo. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus. E James Strong explica em um dos seus dicionários que esse olhar aqui é fixar atentamente, é estar em alerta, olhando para a pessoa certa, Jesus Cristo. Em segundo lugar, podemos vencer o pecado se nós cumprirmos a vontade de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação, que vos abstenheis de toda prostituição. Não resta dúvidas que se nós cumprirmos a vontade de Deus, nós vamos vencer o pecado.
E a vontade de Deus nesse texto é a santificação, ou seja, é a separação do pecado, é a separação da imundícia, é a separação da impureza. E a Bíblia, então, nos exorta à santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E em terceiro lugar, podemos vencer o pecado se nós atentarmos para o poder da palavra de Deus. E é assim que o apóstolo João apresenta o versículo 1, quando ele diz: estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, João está escrevendo o quê? Ele está escrevendo a Bíblia Sagrada. Ele está escrevendo a palavra de Deus. E é essa palavra que o apóstolo João está escrevendo, ela tem o poder de nos fazer estar isentos do pecado. Se nós atentarmos para ela, vivermos ela e aplicá-la em nossa vida, ela será o maior antídoto contra o pecado. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, mostra a tentação do Senhor Jesus e como o Senhor Jesus venceu a tentação. E todas as vezes que o diabo oferecia uma proposta ao Senhor Jesus, ele venceu pelo poder da palavra, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando o diabo oferecia, Cristo diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Não é com balela que você vai vencer o pecado, mas é com o poder da palavra de Deus em tua vida. Quer ver exemplos práticos? O diabo te oferece o prato do adultério. Mas você, pelo poder da palavra, você lembra, Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Então você rejeita o adultério. O diabo te oferece o prato da impureza, mas você lembra da palavra, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você joga fora a impureza. O diabo te oferece o prato da cobiça, mas pelo poder da palavra de Deus, você lembra de Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás. Então você joga fora a cobiça. O diabo te oferece coisas ilícitas, mas você lembra do Salmo 101, versículo 3, quando o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E então você joga fora as coisas ilícitas, as coisas más. E todas as vezes que for te oferecido algo que desagrada a Deus, você lembra do que João diz: estas coisas vos escrevo. Ou seja, é pelo poder da palavra de Deus que nós vamos vencer o pecado. A Bíblia é o antídoto contra o pecado.
Mas ainda, queridos, em terceiro lugar, esse texto diz que este Jesus é o nosso advogado. Versículo 1, parte C, o apóstolo João diz: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo é o justo advogado. E essa palavra advogado, nos dicionários, no qual pesquisei, ela significa intercedor, ajudador. É alguém que se coloca ao lado do outro. E o reverendo Augusto Nicodemos dá aqui a ideia de um tribunal no original, onde Deus é o juiz, Jesus Cristo é o advogado, o crente penitente em busca de perdão é o réu, e o inimigo de nossas almas é o acusador, é o promotor, é aquele que vai procurar investigar a nossa vida para nos acusar diante do juiz que é Deus. E ele encontra muitas provas contra nós e leva a Deus, apresenta a Deus. Então Deus olha tudo e quando vai dar a sentença, aí chega Cristo, o advogado, dizendo: Pai, eu já morri por ele. Pai, eu já paguei a dívida por ele. Pai, eu já derramei o meu sangue por ele. E essa dívida já foi paga, já foi cancelada, já foi desfeita. E então Deus ouve a voz de seu filho e perdoa, absolvendo o crente penitente que confessou o seu pecado a Cristo, e Cristo ajudou nesse tribunal. Cristo intercedeu por ele a Deus nesse tribunal. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E assim é eu e você. Nós pecamos e pecamos. Porém, Cristo nos perdoa e nos perdoa. E a Bíblia diz ainda que esse Jesus Cristo é um justo advogado. Porque nós pecamos, somos dignos de irmos para o inferno. Mas Jesus já derramou o seu sangue, e é a justiça de seu sacrifício que nos leva ao perdão de Deus. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar essa exposição, explicando então o versículo de número 2. Tá ok?